Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre algo muito importante. Que o Espírito Santo de Deus ressignifique algumas coisas na tua mente. Porque nós vamos falar sobre um tema que, se não for bem compreendido, gera culpa e escravidão no teu coração. E isso muitos homens de Deus sentiram. Se você entender o livro do profeta Abacuque, ele escreve o livro no momento de crise do reino de Judá. Houve um momento em que as 12 tribos se separaram, as 10 ficaram no reino do norte, as 2 no reino do sul. As 10 tribos do reino do norte de Israel foram levadas por um império chamado Império Assírio. E nunca mais se ouviu falar dessas 10 tribos. E aí o reino do sul, que era constituído de 2 tribos, a de Judá e Benjamim, ainda permaneceu de pé durante um tempo, até que surge um outro império, chamado Império da Babilônia, através de um cara chamado Nabucodonosor. Você conhece, ali tem a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Pois é, esse camarada decide ir lá no sul e devastar também o reino do sul e levar cativo aquelas 2 tribos que ainda restavam. E por conta da desobediência do povo, Deus alertou o povo sobre o que viria. Usou um outro profeta para isso. Vocês conhecem o nome do outro profeta? Parabéns, eu gosto assim quando a igreja participa. O profeta Jeremias, que também profetiza no mesmo momento, e o profeta Abacuque. Só que tem um dado interessante em Abacuque, é que os 3 capítulos podem ser muito bem traduzidos da seguinte maneira. No capítulo 1, Abacuque faz o que muitas vezes eu e você fazemos. Faz o que Asaf também fez lá no Salmo 73. Ele começa a indagar Deus acerca do sofrimento que estava por vir sobre o seu povo. Se não vejamos, por exemplo, no versículo 2 do capítulo 1, o profeta Abacuque diz assim: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Violência e não o salvarás. Olha o 3. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda e o litígio. Olha que o profeta está assim: Deus, por que o senhor está vendo tanto sofrimento e não faz nada? Lá no Salmo 73, Asaf questiona a prosperidade do ímpio, a riqueza do ímpio, em detrimento das aflições de um justo. A gente sabe como termina essa história. Mas é importante nós pensarmos um pouquinho nesses outros capítulos para que você entenda que os desafios que esses homens enfrentaram são os mesmos que eu e você enfrentamos. Quando isso não parte de nós, isso parte do próprio mundo, que pergunta para a gente no momento de aflição: e o seu Deus? Onde está? Porque as pessoas confundem o relacionamento com Deus com uma vida blindada de qualquer dificuldade. As pessoas projetaram uma vida com Deus como se fosse um aquário muito mais poderoso do que esse que está aqui, guardando a bateria e guardando os nossos ouvidos também um pouquinho. Não é isso, irmã? Como se a vida de um cristão estivesse dentro de uma redoma, protegida, e nada de dificuldade pudesse nos alcançar. Essa é a trajetória de um servo de Deus aqui nessa terra, irmão? Muito pelo contrário. Enfrentamos desafios, dificuldades como qualquer outra pessoa. A diferença é como fazemos isso. A diferença é a resposta que a gente dá para isso. Mas existe uma mentalidade que muitas vezes é alimentada de maneira equivocada pela própria igreja, de que as dificuldades pelas quais passamos revelam 2 coisas. Ou porque nós estamos merecendo isso por conta da desobediência, ou porque Deus está distante e indiferente à dor do ser humano. E não é nenhuma das 2 coisas.
Não é nenhuma das duas coisas. Mas você já parou para perceber que é muito comum que as pessoas olhem para o cenário da vida dos outros e pensem assim: caramba, mas ele não é um cristão, mas ele não é um homem bom, mas ela não é uma mulher boa, não é uma família de bem. Por que está acontecendo isso? Deus, por que o Senhor permitiu? Ou em linhas gerais, certamente há uma interrogação na tua cabeça no sentido: por que acontece coisa ruim com gente boa? Por que acontecem tragédias no mundo? Por que acontece algo que a gente gostaria que não acontecesse, mas infelizmente chega à nossa casa, ou à casa do vizinho, ou à casa de alguém muito próximo, enfim. O que eu estou tentando te dizer é que a jornada nessa terra é também uma jornada de conflitos, que exige de nós resiliência, que exige de nós uma resposta diferente da que o mundo tem para dar.